senhores telespectadores, para todos os desejos de uma Páscoa feliz. E como este programa vai para o ar em domingo de Páscoa, eu quis preparar um programa diferente. Trouxe-os a um lugar que é, sem dúvida, um dos mais fascinantes de todo o nosso país. Vou abrir a porta de um castelo e vamos percorrer uma centena de metros. É o bastante para percorrer toda a história de Portugal. A imagem mais antiga é dada por esta torre. É uma torre mandada construir por Gualdim Pais, ainda no tempo do rei Dom Afonso Henriques. Sabem que o Gualdim Pais era um cruzado que andou lá nas guerras da Terra Santa, esteve no cerco de Ascalon, combateu na Síria e depois volta para Portugal para ajudar o seu rei na luta contra os mouros. Bom, isto aqui era fronteira de Ouros. Esta torre foi feita para proteger a fronteira de Portugal. Bem, mas o que é curioso e misterioso é isto. É que quando o Gualdim Pais escolheu esta colina para fazer o castelo de Tomar, já a colina era sagrada e os romanos veneravam aqui misteriosos deuses. O Gualdim Pais, aqui bem nos alicerces da coluna, para mostrar que a coluna era feita na base de coisas velhas que já cá estavam, pôs um altar. Está ali uma pedra que era um altar dedicado pelos romanos a um misterioso Deus. Um Deus estranho, de quem eles nem sabiam o nome, porque puseram lá que era dedicado ao gênio do município. Se lerem bem aquelas letras ainda as entendem. Gênio municipi. O gênio do município era o Deus que estas tribos adoravam. Devia ter um nome tão esquisito que os romanos desistiram até de o escrever. Puseram só, bom, é o Deus lá desses selvagens, é o gênio daquele município. Lá está a pedra. À volta da torre de Gualdim Pais desenvolve-se rapidamente uma fortaleza. Bem, mas logo a seguir à torre, os templários resolveram construir uma igreja, um templo. Eu estou-lhes a falar, aqui como veem, num andaime de um estranho templo. É que eles fizeram o seu templo por forma a recordar o Santo Sepulcro de Jesus Cristo em Jerusalém. É estranha assim a emoção que uma pessoa sente em domingo de Páscoa, em que se comemora a paixão de Cristo. Aqui a falar-lhes num lugar que os templários erigiram exatamente em honra da paixão de Cristo. Vieram fazê-lo a Tomar. Tomar, que estava destinado a ser uma espécie de coração de Portugal. Reparem, de Tomar à fronteira norte é tão longe como de Tomar às praias do Algarve. De Tomar à fronteira com Castela é tanto como de Tomar às praias atlânticas. Tomar é o coração do país e o coração da cidade. É esta capela feita, esta igreja, isto era uma igreja feita pelos primeiros templários portugueses. Devo-lhes dizer que esta ideia de sagrado, esta ideia de que isto é algo de essencial na memória que nós temos de nós próprios, já era sentida pelos portugueses de há muito tempo. E o rei Dom Manuel I, o rei que chegou à Índia, o rei do descobrimento do Brasil,
o rei do Império Oriental, resolveu transformar esta pequena igreja do Santo Sepulcro em qualquer coisa de extraordinário. Abriu esse arco que estão a ver na frente, prolongou, fez aquelas janelas extraordinárias e fez isto que é a igreja do Convento de Cristo de Tomar. Em cima, se olharem para cima, não veem a cúpula, porque está um sobrado, está umas tábuas de um sobrado. Bom, eu não vou lá, mas vou pedir à Câmara se ela pode lá ir e mostrar-lhes como era a cúpula da igreja mandada pintar por El Rei Dom Manuel. Tudo isto é manuelino. Estes andaimes estão aqui porque estão a restaurar toda a igreja templária. Bom, eu realmente acho que já cá estão há muito tempo. Há 10 anos eu vim aqui e eles já cá estavam. 10 anos para a vida de um andaime é muito tempo. Em todo caso, a gente tem que pensar. A igreja tem 800 anos, portanto 10 anos é pouco mais de 1%. E já que cá estão os andaimes, oxalá que os não tirem enquanto não estiver tudo restaurado. Vamos aproveitar e fazer deste verdadeiro sacrário da alma portuguesa aquilo que ele representa. Este é o centro sentimental da alma de Portugal. Os templários tiveram um papel importante na defesa de Portugal. Quando o Yacoub Almansor invadiu a península e veio com um grande exército, bom, disseram nessa altura que eram 400 mil homens. Eu não acredito que fossem nem 40 mil. De qualquer maneira, eram um exército esmagador para as nossas forças. Vieram por esse Alentejo acima, apoderaram-se de tudo, passaram os cristãos a fio de espada, mas quando chegaram aqui, tiveram que parar. Entre aquelas torres fica uma porta, é a porta do Castelo de Tomar. Chamam-lhe desde então as Portas do Sangue. Tanto foi o sangue que ali correu. E é nessa porta que está a famosa Cruz dos Templários. Tem os 4 braços e ao meio a Rosa Crucis. A Rosa Crucis que veio a dar a quinta quina. Eu acho que foi ali que nasceu o escudo das 5 quinas de Portugal. Bem, mas a guerra contra os mouros acabou. Como sabem, o Dom Afonso III conquista as últimas praças algarvias. Já não há guerra contra os mouros em terra, porque no mar continua. E é por isso que o rei Dom Dinis, quando acaba a Ordem dos Templários, a substitui pela Ordem de Cristo, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que tem por função fazer a guerra no mar. Exatamente por isso que os navios dos descobrimentos levam nas velas a cruz dos Cavaleiros de Cristo. Aquilo são mariantes cavaleiros. Porque é que eu digo que foi aqui, em Tomar, que se iniciou o projeto nacional dos descobrimentos? É porque era o infante Dom Henrique quem administrava a ordem, exatamente quando se dá a mudança. Agora, os navios com a cruz dos Cavaleiros de Cristo já não fazem só a guerra contra o corso, fazem sobretudo expedições para descobrir novos mundos. Estou-lhes a falar exatamente num claustro mandado construir pelo infante Dom Henrique. Aos tempos henriquinos sucede-se a época manuelina. Como sabem, é no reinado de Dom Manuel que se faz a principal campanha de obras em Tomar. É por essa altura que o Convento de Cristo em Tomar
assume as proporções de mais rico, mais magnificente, mais opulento monumento histórico português. Dom Manuel morreu e as obras continuaram. Continuaram com Dom João III, com a Rainha Regente Dona Catarina, com o Rei Dom Sebastião, com o Cardeal Rei Dom Henrique, com Filipe I, com Filipe II. Durante todo o século XVI foi sendo construído este claustro monumental. O século XIX também deixou marca aqui no convento de Tomar, por sinal que uma marca bem curiosa. Estão a ver este palacete que está na nossa frente? É uma fachada neoclássica, uma moradia nobre. Bom, imaginem, isto foi construído por uma grande figura do liberalismo, o grande Costa Cabral, António Bernardo da Costa Cabral, feito pela rainha Conde de Tomar e depois, já mais para o fim da vida, Marquês de Tomar. Como é que se explica que um ministro fizesse aqui uma casa? Bem, foi isto. O convento foi à praça, foi tudo posto em leilão pelo Estado, depois da Revolução Liberal. Ele comprou aqui um bocado, havia aqui umas celazitas de farados, ele comprou a quinta toda, a quinta era magnífica, a quinta dos Sete Montes, era uma maravilha. E depois deitou abaixo aqui as construções fradescas e fez uma casinha, não é? Isto, para ele e para a família. Isto hoje não era possível, era então um ministro a comprar bens que pertencem ao país para fazer a sua casinha. Pior, ele comprou e não pagou. Sabe-se que ele adquiriu isto, mas enfim, tinha influência, entregou uns títulos, isto ficou sempre sem pagar. Não pagou o palácio. Fez as obras, ajudou muito Tomar. Olhem, foi por causa dele que a rainha promoveu Tomar de vila, que era a cidade que é. Toda a gente hoje em Tomar simpatiza muito com Costa Cabral, todavia isto passou-se. Ele comprou a rica quinta dos Freires de Cristo e fez uma quinta particular. Eu aproveito para lhes falar nesse espantoso exemplo que é António Bernardo da Costa Cabral. Acho que talvez nenhum dos políticos do liberalismo português do século XIX tenha dado provas de maior talento, energia, gênio administrativo, audácia, argúcia, inteligência que Costa Cabral. O grande Oliveira Martins chega a compará-lo ao Marquês de Pombal. E todavia, como sabem, o Costa Cabral esteve poucos anos no poder, não o quiseram lá, foi o povo todo que se levantou. Olha, a Maria da Fonte não é mulher como as mais, traz pistolas à cintura para matar os Cabrais. Foi o país inteiro que expulsou o Cabral e o irmão do poder. Porquê? Porque se ele era efetivamente um homem superior, se ele fez uma obra que arrancou o país deste ludaçal onde estava atolado, é ele quem manda fazer estradas, é ele quem reforma a administração, é ele quem publica a nova reforma, a novíssima reforma judiciária, é ele quem reorganiza o ensino, é ele quem faz o teatro. Bem, o país, ele em poucos anos fez outro país, não conheço ninguém com uma capacidade de realização tão grande como Costa Cabral. Como explicar essa onda de indignação que ele provocou?
porque nunca houve nenhum político português tão caluniado, tão insultado como o Conde de Tomar. Bom, há muitas respostas e cada um responda como souber. Eu penso que uma das razões foi exatamente ele ousar mexer em velhos hábitos e tentar marcar uma face nova num país já velho de muitos séculos. O nosso povo não gosta de novidades, hein? Isto é importante. Nós somos um povo essencialmente conservador. E ele foi mexer em coisas muito sérias. Ele, por exemplo, disse que não se podiam enterrar pessoas dentro das igrejas porque era anti-higiênico. Imagina, anti-higiênico. As pessoas queriam lá saber da higiene. Queriam ali, eram os seus mortinhos bem perto para ir acender uma vela, rezar uma Ave Maria. Então, agora este maroto não deixa enterrar dentro da igreja as pessoas a quem queremos bem. Foi isso, ele boliu com a tradição. Mas não foi só isso. Houve outras pessoas em Portugal que ousaram alterar a tradição e que não foram assim amaldiçoadas. É que ele tinha uma má história política. Ele fez realmente a Guerra Civil do lado liberal, depois faz a Revolução de Setembro, representa a extrema esquerda do liberalismo, é o homem que é pela Constituição liberalíssima de 1822, nega o poder do rei, afirma a soberania popular, em suma, é a esquerda radical do tempo. E chegou a ser perigoso, ele chegou a ser muito perigoso, tão perigoso que a rainha acabou por chamá-lo e perguntou-lhe se ele não queria ser ministro para meter aqueles marotos dos radicais nos eixos. Ele aceitou, foi ministro da Justiça, massacrou os nacionalistas, os tais radicais, restaurou a carta e transformou-se rapidamente de paladino da direita, de paladino da esquerda que era, em campeão da direita que foi. Isso ninguém o perdoou, nem a direita nem a esquerda. É uma das coisas que o público gosta de ver nos políticos. É coerência, honradez, palavra de honra. Bom, mas eu sem querer ia incorrendo num pecado que fazem todos os visitantes de Tomar. Vão ao Convento de Cristo e acham que o Convento de Cristo é tudo quanto há para ver em Tomar. Longe disso. Tomar é uma cidade cheia de monumentos. Olhem, vejam, este aqueduto, o aqueduto de Pegões, são 7 quilómetros. 7 quilómetros que levam a água até ao convento. E há Santa Maria do Olival, que é desde o século XII, e há aquela lindíssima igreja de São João Batista do século XVI, e a capela de Santa Iria, e o convento de São Francisco, e a capela de São Gregório, e um monumento especial onde eu não quero deixar de ir, a sinagoga. Ainda está de pé a velha sinagoga de Tomar. Este edifício foi construído entre 1430 e 1435. Uma coisa é certa, quando construíram esta sinagoga, quem governava Tomar era o infante Dom Henrique. Os judeus reuniam-se aqui, tinham aqui o seu culto, e isso durou até à expulsão. Como sabem, a expulsão verdadeira foi em 1497, mas só se efetivou em 98. Portanto, durante este tempo, entre 1430 e tal, 1498, que isto é um templo judaico. Claro, depois foi tudo, olhem, foi
cadeia pública, foi palheiro, foi armazém, até foi uma capela cristã, até que um judeu muito interessado nas coisas da sua religião, o engenheiro Samuel Schwartz, comprou a casa, restaurou-a, ofereceu ao Estado e abriu aqui um museu judaico. Isto hoje é o Museu da Cultura Judaica. Claro, um museu que tem, sobretudo, peças oferecidas por muitos judeus que vêm aqui, porque peças verdadeiras da antiga cultura judaica portuguesa não há. Foi tudo inexoravelmente destruído. Bom, há aqui uma exceção. Aquela lápide estava na judiaria de Lisboa e foi salva à altura do terremoto por um bispo arqueólogo, mesmo assim como vem, foi partida. É importante falar na judiaria de Tomar, porquê? Porque isto tinha uma comunidade de judeus muito grande, e, a meu ver, é isso que explica ainda hoje certas características da população de Tomar. Esta gente, a cidade não é muito grande, pois tem 5 jornais e tem mais uma revista e tem inúmeras agremiações culturais, recreativas, centros de instrução de música. Isto é uma cidade com uma cultura viva e cada vez mais viva, ao passo que o desenvolvimento industrial, nesta altura, conhece uma depressão, o desenvolvimento cultural está em pleno desenvolvimento. Isto não terá nada a ver com o sangue judaico que ainda por aqui ficou. Uma coisa é certa, a judiaria de Tomar está ligada à memória do infante Dom Henrique. Foi ele que autorizou ou mandou fazer a construção e também mandou construir esta levada. Estão a ver a levada? O que se passa é isto. O Tomar é atravessado pelo curso do rio Nabão. Ora bem, desviaram um braço das águas, regularizaram as margens e utilizaram a força hídrica para mover pequenas indústrias. O que estão a ver, estes barracões, chamam-lhe hoje os lagares de El Rei. Têm pedras de armas. Penso que são as armas de El Rei Dom Manuel, mas ainda quando era duque e era mestre da Ordem de Cristo, e é a esfera armilar, que é o emblema pessoal de Dom Manuel. E ele pôs aqui lagares, enfim, maquinarias que eram as possíveis no tempo. O que é extraordinário é que essas fábricas chegaram até hoje. Isto liga-se agora com um homem superior, um homem que morreu há muitos anos, nasceu numa aldeia, era o Manuel Mendes Godinho. Manuel Mendes Godinho era muito pobre, nasceu na aldeia de 100 soldos, não tinha nada. E o primeiro dinheiro que ele ganhou, isto é extraordinário, foi apanhar na terra barro, amassava o barro e vendia aos oleiros que faziam telhas. Bom, pouco a pouco, ele próprio faz uma olaria, depois faz um lagar, depois faz uma central elétrica, depois faz uma casa bancária e acaba por legar aos filhos uma organização comercial enorme, que é, a certa altura, a própria alma de Tomar. Foi ele que comprou aos donos todos estes lagares de El Rei e pôs lá, olhem esta central elétrica que ainda hoje se pode ver, com máquinas dos primeiros anos de eletricidade. Foi ela que pela primeira vez deu luz à cidade de Tomar. Há ali uma moagem tem também os sistemas, enfim, de moer o cereal sucessivos. Tudo o que havia de mais moderno da Europa, ele ia comprando. E há um moinho com a força da água. E há uma fundição de metais.
Tudo isto são os vestígios desse esforço enorme de um homem que está ligado ao nascimento das indústrias em Portugal. Estou a falar nisto com este livro na mão porque isto é um projeto ao qual eu dou a minha adesão mais entusiástica. É a ideia de não deixar deitar abaixo estes barracões que têm a memória del rei Dom Manuel e a do infante Dom Henrique e que assistiram ao nascimento das primeiras indústrias portuguesas. Transformar isto no museu vivo, um projeto que mostre realmente estas atividades industriais. Eu não sei se é possível, se não é, eu acho que só por si o projeto é tão bonito que merece esta referência. Não sei se será de fácil realização. Dizia o poeta Fernando Pessoa que Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Eu termino com o desejo de que Deus queira que esta obra nasça.